Olá, pessoal, como vão? Hoje, domingo, dia 28 de abril, terminando o mês de abril. O tempo voa, né? A gente não tem mais aquela coisa de achar que, nossa, vamos esperar, vai acontecer alguma coisa. Não, é todo dia, todo dia, todo dia. As notícias são uma atrás da outra, nós não temos muito mais sossego, né? Mas vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no céu, porque o céu está em desequilíbrio. Muitos planetas concentrados em três signos fazem com que haja um desequilíbrio energético, e isso pode refletir na nossa vida, né? Na vida de todo mundo. Então, nós vamos falar primeiro, vou falar aqui das previsões do ponto de vista mundial, ou seja, que atingem a todos, né? Do dia 28 de abril até dia 4 de maio, termina a semana, e domingo que vem vocês terão as novas orientações. E aqui lembro que o Sol está avançando pelo signo de Touro, Touro que é o segundo signo do zodíaco, regido por Vênus, de qualidade fixa e com o é, elemento regente, né? O elemento ao qual pertence esse signo, um signo é de terra. Quando os signos são de terra, signos de terra como Virgem, Capricórnio e Touro, são signos muito materialistas, mas no sentido de se conectar com a vida diária e com aquela necessidade de ir buscar o ganha-pão, né? Isso são coisas muito inerentes a esses três signos. O Sol está agora entrando no segundo decanato, portanto, desculpe, vai entrar do segundo decanato para o terceiro decanato, mas porque na realidade os decanatos, eles acontecem a cada 10 signos, quando o Sol entra num signo, é o primeiro decanato. E nos ensina a astrologia que o primeiro decanato de um signo é regido pelo próprio signo que ele rege. Ou seja, nesse caso, Vênus, que está entrando em touro, gente. Boa notícia, notícia muito boa. Ainda bem que tem notícias boas também, né? E não só notícias que nos inquietam, que nos deixam inquietos. E o segundo decanato, ele é regido por Mercúrio, tá? Que é o segundo signo de terra, depois do signo de touro, né? São três signos de terra. Então, segundo signo é corregente, ou seja, é como se o Sol convidasse, né? Ou que Vênus, desculpe, convidasse um outro amigo, o Mercúrio, que rege o signo de Virgem, para ajudá-lo na regência. Não que, que Vênus não consiga reger sozinha, imagina, né? Mas é uma tradição a gente pensar nos decanatos. O que que faz o decanato, né? O decanato, ele te diz, olha, aqui tem mais uma chance para você, vem mais uma ajuda, né? Então, é interessante também conhecer esses decanatos, tá? A única coisa que eu não concordo, por exemplo, é quando as pessoas falam o ano é regido por tal planeta, os ciclos, não sei o quê, porque são coisas tão antigas e tão, como é que eu poderia dizer, tão ligadas, sim, à tradição de mais de 4.000 anos da astrologia dos caldeus, porém, não correspondem mais ao nosso calendário gregoriano, que é usado no Ocidente, tá? Você vê que o Ano Novo, por exemplo, dos chineses começa num outro momento, o Ano Novo judaico começa num outro momento, né? Então, por quê? Porque eles usam outro tipo de cálculos, que é sempre baseado, na realidade, no movimento da Terra ao redor do Sol. Então, isso é para a gente saber. E outra coisa, quando o Sol ele ingressou no signo de Touro no dia 19, aí você fala, puxa, mas o signo não começa no dia 20? Então, não é sempre que ele acontece no dia 20, né? Nesse caso, esse ano aconteceu no dia 19, talvez por causa o ano bissexto, né? Que é esse ano. Por que que acontece esse ano bissexto? Você já se perguntou?
Na realidade, o ano bissexto, esse dia a mais que é acrescentado ao mês de fevereiro, você vê que os meses não têm todos o mesmo tamanho, por quê? Né? Não tem muita razão de ser. É para que se ajuste o movimento da Terra ao redor do Sol é que causa isso, porque ele não é constante, como se a gente estivesse numa estrada, né? Numa marginal ao redor de São Paulo, vamos imaginar que é uma coisa redonda que gira em volta, mas que a gente não mantém sempre a mesma velocidade. De vez em quando a gente tira o pé do acelerador. Isso faz uma diferença ao olhar do ponto de vista de você, que está dentro desse carro que está girando, dentro da Terra, está girando no redor do Sol, na sua posição, como você olha para o Sol. Então, ele nem sempre corresponde ao dia do ingresso do Sol num determinado signo, tá? É só para a gente ter um pouquinho mais de noções de astrologia, né? Que é muito importante para quem se interessa, porque às vezes as pessoas falam, eu não acredito. Não acredito porque não conhece, não acredito porque nunca estudou, porque nunca foi a fundo, né? Por exemplo, o Sol vai ingressar em Gênio no dia 20 desse mês, né? Então, depois nós falaremos disso também em outro momento, tá? É, existem algumas configurações planetárias, como a gente chama de grandes conjunções. Existe uma que começou agora, que é a conjunção entre Urano e Júpiter. São conjunções que às vezes se desenvolvem ao longo de muitos anos, mas eles sempre marcam o início de ciclos. Ciclos que eu chamo ciclos de crise, ou ciclos de oportunidades, né? Quando tem Júpiter envolvido, às vezes a gente chama de ciclos de oportunidades. Então, a gente ainda está nessa conjunção Júpiter-Urano, que vai até mais ou menos, vai findando no final de maio, para se aliviar. Mas não esquece que depois vai ter, aparece a conjunção, depois vai aparecer uma quadratura, depois uma oposição, depois uma outra quadratura e, finalmente, uma nova conjunção. Então, essas coisas, na astrologia, são examinadas, especialmente na astrologia mundial. Bom, uma outra coisa, uma boa notícia também é que Mercúrio não está mais retrógrado. Ele esteve retrógrado no signo de Áries, ok? Então, ele saiu da retrogradação. Porém, essa semana, antes dele terminar a marcha retrógrada, e antes ele retornar, porque na realidade é o movimento que ele faz assim ao redor do Sol, para lá e para cá, como nós estamos do lado de cá, tem momentos que a gente vê o Mercúrio de maneira diferente, como se ele estivesse retornando. Isso por causa da marcha da Lua, ou seja, desculpa, da Terra, o andamento da Terra em relação ao andamento de Mercúrio. Né, que ele parece diminuir, parece que ele volta, né, que ele retorna e depois ele anda para frente, depois ele retorna. Então, o movimento que a gente está vendo no céu tem momentos que parece retornar. Ele não retorna, ele só está girando ao redor do Sol, exatamente como a Terra. Mas tanto Urano quanto Vênus são planetas interiores, estão para dentro da Terra, né? Marte, não, mas Marte é o primeiro planeta que está do outro lado, ou seja, exterior à Terra. Então, isso é um pouquinho de astrologia, porque não pensar que os astrônomos pensam muitas vezes que os astrólogos não conhecem os movimentos celestes. Nós conhecemos, sim, nós estudamos, porém, nós damos um significado esotérico e espiritual a todos os movimentos celestes. Essa que é a diferença. Não é uma coisa simplesmente de dizer eu acredito ou não acredito. É como acreditar em Deus. Ninguém viu, você acredita ou não, tá? Mas vamos continuar o nosso papo sobre a semana, tá bom? Então, a Lua vai estar fora de curso. Outra coisa, né? Tá? Primeiro, a Lua minguante no dia 2 de abril, portanto, já vai abrir em Capricórnio, e com o Sol deixa eu ver aqui, desculpa, acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui no nosso. Deixa eu ver, peraí. A Lua.
Vamos ver, acho que eu esqueci de consertar essa lua, né? A lua que vai estar, é, desculpa, vai estar em Aquário, 11 graus de Aquário. Eu acho que eu não troquei lá no meu, na coisa, eu vou mandar trocar, vou mandar consertar aqui no site, né? E o Sol a 11 graus, é isso, né? 11 graus de Touro. Então, eles vão fazer uma quadratura, tá? É, é uma quadratura forte, mais ou menos, tá? Quando tem quadratura ela é exata. O que que faz essa lua de Aquário, né? Que inicia a semana já no dia primeiro, no dia primeiro mesmo, no dia 1º de maio, né? Então, é uma lua que convida as pessoas a pensarem no coletivo, porque lua de Aquário fala dos nossos projetos futuros, mas também fala dos amigos, com quem a gente convive, das pessoas que a gente ama, por exemplo, né, e que fazem parte dos nossos relacionamentos humanos. Uma coisa muito boa dessa semana e a outra notícia, ainda bem que tem notícias boas e não só notícias ruins, né? Então, isso daqui eu vou consertar, porque na realidade escrevi uma coisa que não se corresponde ao mês passado e eu não corrigi, tá? E nós temos a Lua fora de curso, tá? Na rua fora de curso, nós temos que pensar que se começa a semana em Aquário, tá? Semana começa em Aquário, então a Lua vai ficar fora de curso em Aquário, em Peixes e em Áries. Aquário rege tornozelos, rege também no corpo, é, rege também o sangue, de uma certa forma, por causa da oposição com o Sol, que é o regente de Leão. Então, o signo de Leão, regido pelo Sol, tem relação com o nosso sistema circulatório. Então, tomem cuidado, pode ter câimbras, problemas é, de. Né, uma torção de tornozelo, por exemplo, é uma coisa para ser verificada e prestar atenção. O regente desse signo sendo peixes, estando no signo de peixe, então realmente tem uma relação com os pés e os tornozelos, tá? Prestem atenção a isso. Então, Saturno, não vamos falar também. Hoje eu estou um pouco rouca, viu? Eu acho que eu não corrigi isso daqui, e apesar de eu ter mandado esse horóscopo, eu não sei, acho que eu não corrigi ou eu não salvei no meu, no meu site. Mas lembre-se que os signos regidos pela Lua, quando a Lua passa num signo, ela salienta os problemas que existem dentro dessa área do nosso corpo. Então, peixes, que é a parte dos pés, a parte mais sensível, mas também de sinusites, aquelas coisas de resfriados, precisa tomar cuidado também, tá? Mas tomem cuidado com quedas e contusões, machucados. E depois ele vai entrar em Áries, e quando ela entra em Áries, ela vai reger a cabeça e a testa, principalmente, tá? Então, se vocês tiverem alguma operação cirúrgica para fazer, prestem atenção quando a Lua está fora de curso no signo no qual ela está transitando, ok? Lá no site tem essas relações, que são relações que a gente estuda em astromedicina. Bom, outra coisa legal, tá? Touro, regido por Vênus, que vai entrar, tá? Que vai entrar em, é, como é que chama? Em, no próprio signo que ela rege, né? Ou seja, Touro. Os taurinos vão melhorar? Vão melhorar de vida, mas vão melhorar também nos relacionamentos. Porém, esse ingresso também melhora um pouco as finanças, o que é bom, né? A gente também se relaciona com a vontade de se divertir, de buscar satisfação, aquilo é, que realmente você deseja, né? O que que você realmente deseja? O que que te dá prazer? Então, vai ter um foco sobre essas coisas que te dão prazer. Se mexa, né? Vai buscar as coisas que te vão fazer. É o Júpiter e Urano que está quase terminando essa conjunção, ela está terminando, mas ela deu esse start. Ela também fala, ela está em touro, ela está falando disso.
procure coisas novas, procure novas amizades, se abra para novas oportunidades. É uma oportunidade única para você mudar, né? Como Júpiter rege também os estudos superiores, os cursos de filosofias, os cursos de aprendizados, é muito bom começar um curso novo, um curso de conhecimento. Acrescentar também ao seu trabalho, por exemplo, né? Você vai ter coisa nova, abrindo novas portas. Urano, ele é um planeta que abre o céu para você, abre as oportunidades para você. Existe, porém, essa conjunção entre Marte e Netuno, que é uma coisa um pouco chatinha, tá? Eu diria muito chatinha. Porém, veja bem, Marte já saiu da conjunção com Saturno, ele é rápido, né? Marte ele passa cada 2 meses, ou um mês, às vezes, dependendo, 2 meses, 2 meses e meio, ele passa em cada signo. Então, ele está em conjunção com Netuno. E ele fala, o que que ele traz para nós? Olhar os seus sonhos. Tira os sonhos da gaveta. Marte é ação, tá? Ele está nos últimos graus de peixe, mas ele ingressa. Deixa eu ver que dia que ele ingressa, assim, só para ter uma noção. Acho que é essa semana, né? Logo entra Marte, deixa eu ver aqui, Marte. Exato, ele está. Exato, hoje. Exato, dia 28. É isso, 24. Ok. Dia 28/4 entra. Está ainda em conjunção com Netuno, na conjunção com Netuno, porque Netuno está nos últimos graus de peixe. Então, aí é para você ir buscar os sonhos. Como ele está num bom aspecto com Plutão, que também está no comecinho de Aquário, portanto, são os dois signos são dois graus, né? E também faz um bom aspecto com Júpiter. Então, realmente não perca as oportunidades, não perca, assim, não deixa o trem passa rápido e a gente perde, às vezes, as oportunidades. Então, os dois aspectos eu acho que são bons para encontrar soluções, esses ambicionados, sonhos que a gente deseja, tanto em assuntos financeiros quanto em assuntos jurídicos. Então, a gente chega ao momento de conclusão. Um outro aspectos que é do Mercúrio mesmo, que ele também possibilita a conclusão de bons negócios, porque facilita o diálogo que se estabelece entre as partes. Às vezes você tem que negociar alguma coisa, né? Quem sabe isso ajude também os políticos a resolverem mais negociações, melhores negociações nos ambientes de guerra. É um sonho, né? É uma ambição, é um campo espiritual. A gente sempre reza, fala reze pela paz mundial. É isso. Essa semana ela está muito forte. Essa necessidade de chamar e de clamar para o campo espiritual, para que ele ajude a resolver esses assuntos das guerras, né? São duas grandes guerras, fora as pequenas, né, que existem também. E o aspecto mais difícil, eu poderia que isso só acontece no dia 1º, que a Lua está passando, na realidade é hoje, né? Hoje e amanhã, estava passando em conjunção com Plutão. Então, essa conjunção com Plutão, para mim, quando a Lua passa em conjunção com Plutão, fala de grandes movimentos de pessoas, grandes reuniões sociais, grandes manifestações. Podem ser as manifestações pró-Palestina, que estão se multiplicando no mundo, né? E que tanto nos preocupam também, porque é só olhar um lado só da medalha. A gente não pode olhar o lado só da medalha e outra coisa, não está a nós julgar, porque a gente julga sempre pelo nosso ponto de vista. Lembre-se que toda verdade é meia verdade, né? É como numa medalha, você só enxerga o seu lado. Do meu lado tem uma face, do teu lado tem a coroa, né? Então, são duas coisas que a gente tem que lembrar, que todas as vezes que a gente for emitir, né? Manifestar uma opinião, você está manifestando só o teu ponto de vista, e que nem sempre ele é correto. Então, essa semana eu aconselho essa coisa para você viver em paz com os outros seres humanos que estão ao teu redor. Não julgue, releve. A semana passada, pessoas tiveram surtos
né? A conjunção, às vezes, as conjunções planetárias fazem ocorrer surtos. Surto de explosões, surto de raiva, surtos porque Marte te fala assim, falou, salientou as frustrações, os problemas econômicos e a vida que não está tranquila, e esse desequilíbrio que acontece na balança faz depois com que a balança, quando você põe muito peso, sabe aquelas balanças que tinha antigamente, né? Quando a gente ia lá no, é, comprar as coisas, vou comprar isso, vou comprar aquilo, não eram digitais, eram balança mesmo, onde de um lado você colocava os pezinhos, do outro lado você colocava o presunto, o queijo que você comprava no padeiro. E aí o que, que acontece? Quando você põe muito peso, a outro pé, outra coisa sobe, né? Você tem que balancear. Então, como é que você faz isso? Você faz isso trazendo para você e vendo o quanto isso me incomoda, o quanto isso me afeta. Se ele te afetar muito, faça uma oração, faça uma meditação, põe uma música clássica que te faça bem a cabeça, faça bem aos ouvidos, que te equilibre. Tem muitas músicas hoje em dia a gente encontra facilmente nos aplicativos né, em qualquer aplicativo de celular. É, ou vai passear num parque, é, troque, troque energia com a natureza. Porque se existem tensões no ar, a gente tem que evitar que essas tensões afetem nosso lado vegeto-animal. Nós não somos somente vegeto-animais. Nós temos um espírito que mora dentro do nosso corpo. O nosso veículo corpo nos serve para que a gente vivencie nessa encarnação a nossa missão de vida, aquilo que nós escolhemos para a nossa evolução. E é através dos efeitos que nós recebemos, desafios, até tropeços, até quedas, choros, tristezas, é desse jeito que a gente levanta e vai em frente para evoluir. Então, é isso que eu desejo para vocês. Eu estou começando um curso de astrologia cabalística na escola DM Astro, de astrologia online. É completamente online, com apostila, acompanhamento, aulas gravadas para serem assistidas depois. Então, vocês ficam com essas aulas para estudo e acompanhamento também. Eu formo um grupo de estudos pelo WhatsApp para quem quiser se inscrever. Vou deixar aqui embaixo o endereço, mas se encontra a escola DM Astro na internet muito facilmente, tá? Dos nossos queridos Ricardo e Mazal, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou gravar sim, tá? Vou gravar os signos também, os 3 signos, porque me pediram. Fui pedida porque eu falei, porque muito poucas pessoas assistem, vou fazer só o Mundial. Mas, na realidade, nossa, mas eu gosto de ver meu signo, nossa, apenas eu aguardo o signo, tá bom, então vamos lá, vou fazer. Daqui a pouquinho eu vou gravar para vocês. Está um pouco rouca, mas daqui a pouquinho vai. Tchau, uma boa semana para vocês. Rezem pela paz mundial. Eu sei que nós nunca vamos viver numa terra de paz, isso é impossível. Mas a gente sonha e pede ajuda para o campo espiritual. Namastê, fiquem com Deus.